Olá a todos. Este vídeo é para celebrarmos a marca de 10 mil inscritos no canal. É um vídeo que eu prometi fazer quando eu tivesse 100 mil inscritos. Mudei depois, estou fazendo agora com 10 mil inscritos. Estou bastante contente com isso. E antes de começar o vídeo eu gostaria de começar a história, né? Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter divulgado o canal para a gente chegar nessa marca, tá? Bom, muito obrigado e puxa, é uma satisfação estar fazendo esses vídeos. Bom, hoje eu quero falar sobre qual que foi o pulo do gato que eu aprendi com o João Cavalcante para começar a ganhar dinheiro, começar a ter sucesso nas coisas que eu fazia. Bom, imaginem, antes de eu conhecer o João Cavalcante, eu já era um geofísico muito bom, já tinha doutorado e tudo mais, mas parecia que as coisas não deslanchavam, sabe? Às vezes eu ganhava um dinheiro com uma consultoria, etc, grande, mas parecia que aquele dinheiro não rendia, parecia que, sabe, as coisas não andavam bem. E quando eu conheci o João Cavalcante, eu comecei a prestar muita atenção nele. O que ele fazia que deixava ele tão eficiente? O que ele fazia de especial? O que fazia dele uma pessoa especial? Será que é só sorte? Tipo, ele teve a sorte de vender uma grande jazida, depois ele teve a sorte de vender outra, e depois teve a sorte de vender outra, e outra, e outra, e outra. O que é essa sorte? O que fazia dele ser um cara sortudo? Né? E puxa vida, eu tive a oportunidade de conviver com ele, e bom, ele já tinha falado pra mim a informação várias vezes, o que eu devia fazer. Ele falava pra mim, ó, Afonso, você precisa ter fé absoluta. Você precisa agradecer tudo que você recebe, as coisas boas e as coisas ruins. Você precisa agradecer cada uma dessas coisas. E você precisa rezar. Eu olhava assim, pensava, bom, tudo bem, eu já rezo, né? Eu rezo Pai Nosso. Eu já agradeço as coisas que eu tenho. E, bom, eu tenho fé, né? Só que era um nível de fé que eu não compreendia, tá bom? E um dia eu estava tomando café da manhã com o João Cavalcante, minha esposa estava junto comigo, tomando café num hotel em São Paulo, e ele tinha convidado a gente para tomar esse café da manhã, e puxa, o café da manhã durou horas, né? A gente estava conversando, chegava a gente na mesa para conversar, aquela coisa toda, e de repente uma pessoa ligou no celular do João Cavalcante. Eu acho que era uma pessoa próxima, um amigo. E essa pessoa ligou para ele para pedir dinheiro, ok? Olha só, como é que eu aprendi o que é fé de verdade. E essa pessoa ligou para ele para pedir dinheiro. E ele falou assim, olha, é o seguinte, falou para essa pessoa, você tem que rezar e pedir ao Criador do Universo o dinheiro, ok? Tudo vai dar certo. Se você rezar com fé, você vai receber esse dinheiro. E isso, bom, você não precisa pedir para mim o dinheiro, ele falou. E essa é a dica. E a pessoa falou assim, não, mas eu rezo e não sei o que, etc, tal. E o João, peraí. Eu vou te ensinar a rezar, ó. Pega uma caneta aí e anota no papel uma reza que eu vou te dar. E ele começou a falar uma reza, certo? E a pessoa do outro lado da linha começou a ficar exaltada. Começou a ficar exaltada, pensando, bom, ele não quer me dar o dinheiro, não quer me emprestar o dinheiro, ou qualquer coisa do tipo. E o João falou, não, peraí, você tem que rezar, e o Criador do Universo, Deus, vai te dar o dinheiro. E a pessoa falou, não, mas tudo bem, ele pode me dar o dinheiro, mas eu preciso pagar a conta hoje, urgente, é uma coisa de curto prazo, eu preciso do dinheiro. E o João Cavalcante falou para essa pessoa, não, mas espera aí, se você rezar direito, você recebe em curto prazo, você não vai receber em longo prazo, você recebe agora. Você reza direito, você vai receber em curto prazo. E o cara do outro lado da linha falava, não, mas peraí, eu já rezei e não recebi nada. Deus não respondeu. E o João disse, não, Deus respondeu. A resposta de Deus é não. Ele não quer te dar o dinheiro agora. Você não tem fé o suficiente. Você vai ter que rezar com fé. E eu tava na mesa, olhando aquela conversa toda. E sabe o que eu percebi? Eu percebi... Puxa, o João, ele tinha uma fé. Que
ele tinha certeza absoluta daquilo que ele estava falando para a pessoa. Era uma pessoa que ele gostava muito e ele tinha fé absoluta de que a pessoa, o melhor para ela era rezar. E que se o Criador do Universo não deu dinheiro para ela até aquele momento, puxa vida, ele não ia sabotar o Criador do Universo. Ele ensinou a pessoa, você tem que rezar, mas você tem que rezar com fé, com uma força muito grande, uma fé sem medo. Você não pode ter, a pessoa está com medo de não pagar a conta. Não, sem medo, fé absoluta, sem medo. Nada é impossível para a fé absoluta. Eu olhei aquilo tudo e demorou um tempo para me entender. E eu, depois disso fui conversar com ele. Falei, mas o que é isso? A gente ter que rezar, a gente ter... Por que isso? E ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou, Afonso, o dinheiro parece que é físico. Ele tá lá, o papelzinho, etc, tal. Só que o dinheiro, de verdade, ele tá no mundo espiritual. A gente não pode ganhar o dinheiro aqui. A gente tem que se elevar, ganhar o dinheiro lá em cima e trazer ele para baixo. Se a gente ganhar o dinheiro só no mundo físico, a gente vai perder o dinheiro, ele falava. Então ele falou assim, imagina só, imagine um bandido, ok? O bandido foi lá, tinha uma pessoa saindo do banco com 100 mil reais, por exemplo, o bandido vai lá e pega aquele dinheiro. Aquele dinheiro é dele no mundo espiritual? Não, aquele dinheiro não é dele no mundo espiritual. O que vai acontecer com o bandido? Ele vai perder o dinheiro. Ele vai perder o dinheiro. Como? Pode ser com câncer, né? Um tratamento de câncer, um enterro de alguém que ele preze, pode ser qualquer coisa horrível. Ele vai perder o dinheiro. Melhor pro bandido é simplesmente o dinheiro cair da mão dele e ele perder na rua, porque daí ele não vai perder de outras formas, de forma lastimável, certo? E pro cara que perdeu o dinheiro lá no banco? Se aquele dinheiro já não era dele, ele ganhou desonestamente, pronto, o bandido já pegou. Agora, se aquele dinheiro é dele, ele vai receber o dinheiro de volta de alguma forma. E, puxa vida, eu falei, não, mas espera um pouquinho. Mas isso assim, isso é conceitual, isso não é uma coisa prática do dia a dia, real. E o João falou pra mim, não, Afonso, a única coisa real que tem no mundo é isso. Tudo está no mundo espiritual. A gente primeiro tem que exercer o nosso livre-arbítrio para criar algo no mundo espiritual e depois trazer ele para baixo, trazer essa coisa para baixo. A gente não cria aqui e leva para cima, a gente cria lá no mundo espiritual e traz para baixo. Então, a reza, o fortalecimento da fé, a reza é o que faz a gente dar certo. Eu já ganhei dinheiro antes de saber isso. Tá? E eu já perdi mais do que dinheiro com essas coisas. Então uma pessoa pode sim ganhar dinheiro vendendo o tempo que ela deveria estar com a família dela, pode vender a própria saúde, tá? E outras coisas e ganhar dinheiro, mas esse dinheiro ele não é perene. Ele é uma venda de um patrimônio seu. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma consultoria, muito antes de saber disso, fiz uma consultoria alto valor, coisa bacana, e eu tive que fazer um serviço para uma empresa em um pântano, ok? Eu tive que ficar 2 meses num pântano, 2 meses. E eu tinha que fazer medidas à noite, então eu tinha que fazer medidas assim, basicamente, não vou contar a história toda, mas eu tinha que fazer medida das 10 da noite às 6 da manhã, num pântano, tinha uma favela do lado. Então assim, era muito perigoso fazer as medidas e eu tinha que ficar a 200 metros do sensor a madrugada inteira, cheio de pernilongo, com tudo quanto é doença, ou seja, colocando a minha saúde em risco. E, eu ganhei esse serviço porque ninguém queria fazer. Era um serviço bastante complexo e era numa área assim terrível. Agora imagine o que é você ficar 2 meses trabalhando de madrugada, perto de uma favela. E não só isso, para mim conseguir ficar acordado e aguentando todo aquele estresse de pernilongo, todo dia eu comprava assim, os 10 pacotinhos de Mentos
e comprava umas garrafas de Coca-Cola. Eu ainda não sabia que tinha aquele esquema de colocar Mentos na Coca-Cola, sabe? E eu ficava a noite inteira comendo Mentos e tomando Coca-Cola. Comprava assim e ficava lá a noite inteira, a madrugada inteira, das 2 da manhã até as 6 da manhã, né? Fazendo serviço de sismologia, assim, morrendo de medo, né? E, bom, eu ganhei dinheiro? Ganhei dinheiro. Foi caro? Sabe quanto foi caro? Foi caro um dia, todos os dias, ver minha filha chorando no telefone, falando, ouvi minha filha chorando no telefone, falando, pai, tô com saudades. E em um determinado momento, lá pelo dia 50, coisa do tipo, a minha filha falou pra mim, eu não falar nada, eu falei, filha, você não tá com saudades? E a minha filha falou pra mim, desculpa, eu não lembro mais seu rosto. Certo? Eu fiquei comendo esses Mentos, né? E chegava de madrugada, não escovava os dentes, né? Chegava às 6, 7 da manhã no hotel, não escovava os dentes, porque estava cansado. Passou esses 60 dias, eu cheguei em casa, no primeiro dia, fui comer um pedaço de pizza, quebrou 2 dentes, ao mesmo tempo, quebrou até a raiz. Fui no dentista, o dentista olhou pra mim e falou, meu, o que você fez com seus dentes? Eu falei, eu usei eles, ué. E o dentista falou, não, nunca vi nada igual. Você tem problema em exatamente todos os dentes da sua boca. Eu tive que ir 2 meses no dentista. 4 dos meus dentes que vocês estão vendo aqui no sorriso são de cerâmica. E... puxa, ganhei o dinheiro? Ganhei. Mas eu, na verdade, não ganhei. Eu perdi boa parte. Eu perdi parte do que, puxa, né? Picadas no corpo inteiro. Danifiquei meus dentes. Deixei minha filha triste, minha esposa triste. Tudo isso eu vendi a felicidade de pessoas para ganhar aquele dinheiro. E depois que eu aprendi com o João Cavalcante, que na verdade tudo a gente tem que trazer do plano espiritual primeiro. O que eu ganhei? Eu ganhei mais dinheiro? Ganhei mais. Eu vendi a felicidade de alguém? Não. Eu perdi saúde por causa disso? Não, pelo contrário. Então assim, se você quer ganhar dinheiro, seja no seu emprego, seja na sua empresa, se você não lê a Bíblia, tá? Lê pelo menos os Salmos, os Provérbios, tá? Se você não gosta de ler o Gênesis, lê os Salmos, Provérbios, são muito interessantes. Os Provérbios são 30 provérbios, um para cada dia do mês. Os Salmos são 150, né? Mas, tipo, este livro é um presente que Deus nos deu para manter a fé e excluir todo o medo que a gente possa ter. Porque todas as respostas estão aqui. E tem pessoas tentando tirar o mérito disso. Pelo contrário. Você quer ser um empreendedor de verdade ou quer ganhar dinheiro, mais dinheiro onde você está trabalhando? Tenha fé em você. Tenha fé no Criador que te fez perfeito, né? Te fez em mais semelhança dele. Você não é um ser qualquer. Você é um ser super especial. Já pensou nisso? Então assim, se esforça para fazer conexão com o divino, com o nosso Criador. É isso que vai permitir você trazer coisas do mundo espiritual para esse mundo físico. Só isso. Se você tentar ganhar o dinheiro todo no mundo físico, você só vai perder. Você vai estar vendendo sua saúde, vai estar vendendo sua paz, vai estar vendendo a felicidade da sua família e vai estar ganhando um dinheiro que na verdade é um dinheiro muito caro. Agora, se você se esforçar em fazer a conexão com o Criador do Universo, agradecer por tudo que você tem, é isso que vai te trazer dinheiro de verdade. Bom, foi isso que eu aprendi com o João Cavalcante. Esse foi meu pulo do gato. Eu me fortaleci espiritualmente, comecei a estudar cada vez mais a Bíblia, aprendi a rezar com força. Uma reza que não é uma reza simples, é uma conversa pessoal com o Criador do Universo, onde a gente desabafa, agradece e pede desculpas. Que é bom a gente fazer isso todos os dias. Bom, no carro, né? Ou em algum momento que você está sozinho. É bom. Bom, é isso que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado. E, puxa vida, eu estou muito contente com essa marca dos 10 mil inscritos. E a gente pode fazer muita coisa legal com esse canal. Bom, muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet.
cadastre-se no Honey Game e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.